Essa aula está completa, essa parte, no site do Templo de São Paulo. Quem não tem o link do site do Templo, vai ser colocado aí nos comentários. E tem muito material já nesse site, muita coisa. Quem quiser, está tudo em português. Quem quiser entrar e ler, tem várias aulas de Srilacharya Maharaj, muita coisa mesmo. Aí o devoto pergunta para Srilacharya Maharaj se é importante estudar os slokas, enfim, as escrituras. E aí Srilacharya Maharaj fala que é importante sabermos o que estamos cantando. Srila Govinda Maharaj também falava isso. Não só cantar é muito importante, mas já é muita coisa. Mas se soubermos o que estamos cantando, como fizemos esses dias aí, lendo o Vandana, acho que foi sábado que lemos o Vandana, a tradução do Vandana. Então é importante sabermos o que estamos cantando, o que estamos falando, porque o idioma é bengali ou sânscrito, mas tem a tradução para o português, inclusive, não só para o inglês. Então, Srilacharya Maharaj responde que é importante sabermos, para entendermos as coisas. E todo o Siddhanta, todo o conhecimento que precisamos ter, foram compostos, escritos nessas canções. A maioria das canções feitas por Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Narottama Das Thakura, Srila Govinda Maharaj também compôs algumas, Srila Siddhar Maharaj também compôs algumas canções. Mas é importante sabermos, e a filosofia está condensada tudo no livro de Kirtan Guide. Srilacharya Maharaj outro dia refrisou isso. Todo o conhecimento que precisamos ter está através de poema no Kirtan Guide do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, aquele livro físico que tem a cor amarela. É um livro grosso, tem muitas canções, mas tudo está lá, tudo que precisamos saber está lá. O resto não é tão importante quanto o que está lá. Porque, como foi dito ontem, Srila Govinda Maharaj, lemos a aula dele ontem sobre Srila Vyasadeva. Ontem foi o aparecimento Vyasapuja de Vyasadeva. E Srila Govinda Maharaj falou, em uma vida não conseguiríamos ler todos os Vedas, os Upanishads, os 4 Vedas, o Mahabharata, que é o 5º Veda, os Upanishads, os Puranas, o Śrīmad Bhagavatam, o Vedanta Darshana, enfim. Então, as grandes almas, como Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Narottama Das Thakura, Gurudeva, Guru Maharaj, eles compuseram as canções e o Siddhanta está aí. Então temos que saber, é importante sabermos o que estamos cantando. Esse é um tópico que foi abordado na aula. Deixe-me ver aqui qual outro tópico. Aí o devoto comenta que Srilacharya Maharaj sempre fala para perguntarmos as coisas para o Guru, para ele. E ele fala que sim, não podemos ficar com dúvidas. Mas tem que ser perguntas relevantes à devoção. Existem 3 coisas que é importante fazermos com o Guru. O Guru é o médico da nossa alma. Nunca esqueçam disso. Então, quais são as 3 coisas importantes com o Guru? Primeira coisa, rendição, submissão ao Guru. O que ele fala não importa o que pensamos, é o que ele fala que temos que fazer. Submissão, rendição ao Guru. A segunda coisa, perguntas relevantes. E o que quer dizer isso? Relevantes à devoção. O que vai lhe ajudar na devoção. Não o que a sua mente está querendo saber. Não curiosidade. Por que a roupa do sannyasa é safrão? Isso é uma curiosidade. Isso é a mente que quer saber. Tem explicação? Tem, mas para que vamos saber isso? Para que o foco vai desviar para isso? Saber a cor da roupa do sannyasi, do brahmachari e do vanaprastha, que são os 3 ashana dharma, vai ajudar a nossa devoção? Vai ajudar o nosso avanço espiritual? Não. Então, para que vamos perguntar isso para o Guru?
Então, isso que é pergunta relevante, o que vai nos ajudar na devoção. E a outra coisa, a terceira coisa também que é muito importante, não basta somente nos rendermos ao Guru, sermos submissos ao Guru, perguntarmos se não fizermos o serviço para o Guru. Então, são as três coisas principais, os pilares para o Guru: rendição, submissão, perguntas relevantes quando temos a dúvida, e também serviço ao Guru, porque servir o Guru é servir Deus. Não tem como servir Deus sem servir o Guru. Então, são as três coisas importantes. E temos que perguntar, sim, mas algo que seja importante. Não vamos incomodar o Guru com coisas que não são relevantes à devoção. Aí um outro devoto pergunta, como podemos evitar brigas? E aí Srilacharya Maharaj fala, sempre temos que evitar brigas. Nunca devemos brigar, devemos ser humildes e tolerantes. Sempre. Porque, como diz Srilacharya Maharaj, a briga pode começar verbalmente, depois passar para o braço, né, para a mão, para a briga corpórea. E se não for suficiente, Srilacharya Maharaj fala, aí entre os paus, o pau para um bater no outro com pau. Então a briga nunca é bem-vinda. Temos que evitar ao máximo a briga, o conflito. Temos que harmonizar tudo, harmonizar sempre. Mesmo que a pessoa está lhe incomodando, vamos ser tolerantes. Harmonizar da melhor forma possível. Isso no mundo material, com os devotos, em qualquer lugar. Temos que harmonizar. E aí um outro devoto logo em seguida pergunta, e quando alguém ofende nosso Guru, quando alguém fala mal de nosso Guru, do Guru Varga, não só do nosso Guru iniciador, mas falar mal de Srila Siddhar Maharaj, falar mal de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, enfim, qualquer um que está no Guru Varga, a sucessão discipular, o que devemos fazer? Devemos enfrentar a pessoa, mas se não temos condições disso, vamos nos retirar do ambiente. Ou vamos defender o Guru, defender a sucessão discipular, mas se não temos condições de defender, nos retiramos do ambiente. Não ficaremos escutando alguém falar mal do Guru Parampará. Isso não é apropriado para nós, para a nossa devoção. Então, são duas opções. Isso está escrito também no livro Shri Guru Sagraça de Srila Siddhar Maharaj. Ou enfrentamos, combatemos, ou nos retiramos. Deixa eu ver outra pergunta. É uma pergunta falando sobre os três tipos de devotos. Existem três tipos de devotos. Kanista Adhikari, que é o iniciante, o neófito. Madhyama Adhikari, que é o intermediário. E o Tama Adhikari, que é o Guru. O Guru fidedigno é o Tama Adhikari. E aí Srilacharya Maharaj explica isso. E ele fala que o Guru, o Tama Adhikari, o Guru fidedigno, o Guru autêntico, ele vê tudo. Ele vê Krishna em tudo, em todos. Mas ele, para nos orientar, ele tem que descer para a plataforma de Madhyama Adhikari. Ele faz isso, ele desce para a plataforma de Madhyama Adhikari para nos instruir. Senão ele vê Krishna em tudo e ele percebe que o ambiente é perfeito, tudo é perfeito. E dessa forma ele não conseguirá nos instruir, não conseguirá ver o mundo do jeito que ele é. Porque um Tama Adhikari, ele não vê o mundo como nós vemos, ou um Madhyama Adhikari vê. Então ele desce da plataforma de Tama Adhikari para Madhyama Adhikari para poder conviver conosco, nos orientar no mundo material.
Essas eram as perguntas feitas para Srilacharya Maharaj na parte da aula da semana passada, domingo passado. Vamos começar então a leitura do livro, continuar, né? Estamos no capítulo 2. Estamos bem no início do capítulo 2, então, o que vamos fazer? Vamos repetir a leitura, porque é rápida, para começarmos o capítulo 2 hoje mesmo. Se já lemos, não há problema. Quanto mais lermos um devoto puro falando, como Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, nesse caso aqui é Srila Siddhar Maharaj, quanto mais ouvirmos, melhor para nós. Então vamos repetir o início e depois entraremos na parte que ainda não lemos. O meio ambiente. Devoção a Krishna significa sacrifício, morrer para viver. Pela devoção a Krishna, toda a nossa concepção de vida mundana, autocentrada e interessada em nós mesmos acabará totalmente. Devoção pura é serviço ao Senhor Supremo, livre de todas as concepções relativas de auto-interesse. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami cita este verso dos antigos Puranas. Devemos estar livres de todas as concepções relativas de auto-interesse. E Rupa Goswami também nos apresenta um verso paralelo, descrevendo o Bhakti. O serviço devocional puro é o cultivo favorável de consciência de Krishna, livre de todos os traços de motivos ulteriores, tais como karma, atividades de autopromoção, guiana, ganhos mentais e assim por diante. Bhakti, a devoção, deve estar livre de quaisquer desejos passageiros, tais como karma, a tentativa organizada por autoelevação, e guiana, a tentativa de depender de nossa própria habilidade, conhecimento e consciência para se alcançar a meta última. Guiana é a tentativa de pormos nosso próprio eu como um sujeito, de tentarmos nos tornar juízes de nosso próprio destino. Então, só para comentar mais um pouquinho sobre esse trecho lido, morrer para viver, Srila Siddhar Maharaj sempre falava isso. Então, quando começamos o processo de Bhakti Yoga, e conforme vamos fazendo da forma correta, claro, tem que ser da forma correta, sob a guia de um instrutor. E quem é o instrutor é o guru fidedigno. Temos que estar sempre sob a guia de um guru. O guru nos guia. Ele é o timoneiro do barco, ele é o capitão do barco. Então, fazendo o processo de Bhakti Yoga com a orientação do Guru, vamos gradativamente perdendo interesse por tudo que é mundano. É gradativo, claro, depende da intensidade da nossa devoção, da intensidade do nosso serviço, isso se torna mais rápido ou não. Mas tudo vai saindo do nosso gosto, aquele gosto que tínhamos vai se transformando, vamos perdendo aquele sabor, por quê? Porque existe algo superior. Nós só vamos parar de fazer algo que gostamos hoje, materialmente, temporário, como foi dito, quando vier algo melhor. E o que é melhor do que o desfrute dos sentidos? O gosto superior. O serviço devocional nos colocará num gosto superior. Por isso que em Goloka Vrindavana, não só Goloka Vrindavana, qualquer lugar do mundo transcendental, existe felicidade plena, o tempo todo, e é eterna. Por quê? Porque lá ninguém desfruta dos sentidos.
todo mundo lá é pleno de felicidade o tempo todo, a felicidade máxima que pode existir. E o que faz com que todos sejam felizes nesse padrão de felicidade completa é o serviço a Deus, é o amor por Deus. O serviço a Deus é o que dá esse bem-estar, essa felicidade plena, que todos buscam aqui no mundo material. Todos buscam felicidade no mundo material, todos buscam paz no mundo material, mas não existe isso no mundo material. São fragmentos que nós achamos que é felicidade. Os gurus falam que quando achamos que estamos felizes, não estamos, estamos com ausência de sofrimento. Então, nós sofremos tanto no mundo material que quando não temos sofrimento, achamos que estamos felizes. E eles dão um exemplo daquela brincadeira de criança, alguns adultos continuam brincando com isso, né? Mas, enfim, cada um faz o que quer. Mas aquela brincadeira de criança de afundar a cabeça do outro na água, na piscina, no mar, aonde for. Afundar a cabeça do outro e deixar o outro meio desesperado, porque, não, claro, não consegue respirar embaixo d'água, e aí solta a cabeça. E aí a pessoa sobe com toda a velocidade que ela pode para pegar o ar novamente. E aí ela pega o máximo de ar no menor tempo possível. Isso é a felicidade que nós achamos que temos. É a ausência de sofrimento. Então, os órgãos dos sentidos produzem algo muito temporário, frações mínimas de tempo. Pode ver isso. Shripada Tapasi Maharaj falava nas aulas dele, quando ele ainda era Bhuvana Mohan Prabhu. Ele falava, eu adoro manga, mas se eu comer 10 mangas eu vou passar mal. Então, que felicidade é essa? Que a coisa que você mais gosta, a fruta que você mais gosta, se você comer muito, você passa mal. A felicidade é muito temporária, são frações, fragmentos de felicidade, que achamos que a felicidade do mundo material com o desfruto dos sentidos é insignificante perto do que é o mundo transcendental. E como eu sei isso? Como que o Guru sabe isso? Porque o próprio Deus falou isso. Os seus associados falaram isso, como falamos ontem. Ontem foi o desaparecimento de Sanatana Goswami, Goswami de Vrindavana, e Mahaprabhu deu tudo para ele, todo o conhecimento para ele e para seu irmão mais novo, Urupa Goswami. Então, Deus mesmo veio nos dar isso. O Brahma Samhita é um livro que nós temos na nossa missão. Ele não está mais à venda, ele não está mais fisicamente, mas temos em PDF. E ele descreve o mundo transcendental. É um livro muito difícil de compreender, a leitura. Mas ele descreve o mundo transcendental. Claro que é uma parte pequena do que é lá. Mas lá é tudo perfeito. Então, o que é a felicidade que temos aqui perto de lá? Nada. E aí é dito aqui, Srila Siddhar Maharaj está falando, o processo de Bhakti Yoga vai nos tirando gradativamente, vamos morrendo para o mundo material. Não temos mais interesse. Aquela coisa que tanto gostávamos há um tempo atrás, agora é boba. É como uma criança que você dá um carrinho, hoje nem sei, né? Porque a criança de 2 anos, 1 ano não, mas 2 anos já está com o tablet na mão. Mas antigamente a criança brincava de carrinho e tudo, né? Principalmente os meninos na minha época. E as meninas ficavam tempão brincando de comidinha, tinha panelinha pequena, fogãozinho, então os meninos faziam, imitando ser dona de casa, enfim, tinha toda aquela brincadeira de criança. Quem que vai brincar com isso hoje? Um adulto? Quem vai brincar com isso hoje? Por quê? Porque temos algo superior a isso. O desfrute dos sentidos que temos hoje é muito superior a brincar com o carrinho. E na minha época, né, somente as pessoas muito ricas tinham aqueles carros eletrônicos.
que também só ia e voltava, não é que nem hoje, né? Hoje você vai lá na 25 de março, um outro dia um devoto falou isso para mim, ele comprou um carrinho que faz tudo, acho que por R$30 na 25 de março. E deu para o sobrinho dele. Então, hoje, temos um gosto superior desfrutando dos sentidos. Então a criança cresce, a menina, ela vai cozinhar em vez de ficar brincando com a panelinha, com o fogãozinho. Ela tem o fogão real, ela tem isso, ela tem aquilo. E da mesma forma o mundo, a vida devocional, começamos a praticar, começamos a ter um gosto por isso, e é um gosto superior. Porque tem pessoas que todos os dias assistem a aula, assistem o Arati, cantam junto, fazem o Parikrama Tulasi. Não só aqui no programa online do Templo de São Paulo, mas no mundo inteiro. Porque tem tantas pessoas escutando a aula de Srilacharya Maharaj no domingo de manhã. Aqui no Brasil é de manhã, lá na Índia é 19 horas. Por quê? Porque tem um gosto superior em escutá-lo. E aí chegaremos algum dia no mundo transcendental, onde é o nosso lar. E lá é a felicidade plena e eterna. Somente servindo. Ninguém que está lá quer desfrutar do seu sentido. Ninguém que está lá quer pensa em si. Pensa em servir Deus. Junto com os amigos, com quem está lá, eles servem Deus. A felicidade plena somente servindo Deus. E o gosto superior aqui no mundo material, na Terra, só virá servindo Deus, através do Guru. Acho que temos uma pergunta, vamos ver. Temos uma pergunta. A pergunta da Regina Faustino. Dandavats Pranam. Regina, tudo bom com você? Faz tempo que você não faz pergunta. A Regina fala assim: então a felicidade não é desse mundo? Não, Regina. Como que pode ter felicidade num local que tem morte? A pessoa pode estar num estado de felicidade absurda, que ela acha que é, né? Porque com desfrute material, claro. Ou mental, né? Quando eu falo material, pode ser mental também, não só do corpo, mas dos sentidos, mas pode ser um desfrute mental. Ela pode estar naquele estado que ela fala: nossa, estou num estado de graça hoje. Já ouvi muito falar esse termo. Estou num estado de graça. E aí, de repente, morre um parente, morre o seu cachorro na sua frente. Morre, sei lá. Ou você mesmo. Porque todos nós vamos morrer. Nós, que eu digo quando nós achamos que somos o corpo. A alma não morre. Quando eu digo nós, nesse caso é o corpo. Todo mundo que tem, toda alma tem um corpo. E esse corpo que estamos agora irá morrer. Nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Não tem como sair disso. A planta passa por isso, qualquer animal passa por isso, nós passamos por isso, tudo passa por isso. Como pode ter felicidade num local assim? E o mundo material não é o mundo da felicidade. O mundo da felicidade plena é o mundo transcendental. É o único lugar que tem felicidade plena lá. E lá também tem níveis de felicidade. Depende do relacionamento que você tem com Deus, a felicidade é maior ou menor. Tudo no Gaudiya Vaishnavismo, tudo na filosofia de Deus, de Krishna, tem escalas. Nada é igual. E nós temos que tentar chegar naquele plano. Srila Siddhartha Maharaj, lemos já esse livro, chama-se Conforto do Lar. Só teremos um conforto pleno lá. Aqui não. Aqui estamos como um peixe fora d'água, sofrendo, com alguns momentos de desfrute material, mas a maioria do tempo sofrendo. Depende do nosso karma, claro. O que fizermos, vamos colher material agora, com sofrimento ou desfrute material. Mas não, aqui não é o mundo da felicidade. O mundo da felicidade é o mundo transcendental.
E existe plano acima da Terra, os 7 planos celestiais, tem muito menos sofrimento do que aqui, mas não é eterno. Então, não é felicidade plena, não é eterno. E Deus não habita aquele plano, aqueles 7 planos superiores. Felicidade plena é somente onde tem Deus. E a alma servindo Ele. Vamos continuar a leitura. Tudo isso são coberturas externas. Contudo, tais elementos inexistem na alma propriamente dita. A alma é uma escrava eterna de Krishna. Mahaprabhu disse: escravidão a Krishna é a natureza inata da alma diva. A fim de realizar o absoluto, devemos chegar ao estado de escravatura, nada menos que isso. Precisamos nos submeter como escravos ao jogo de sua doce vontade. Certa vez, o governo britânico precisou receber o rei da Pérsia. Convidaram-no para a Inglaterra e tentaram agradá-lo de diversas maneiras, a fim de ganhar sua simpatia, para que não se convertesse ao lado do czar russo. Mostraram-lhe muitas coisas e, em dado momento, levaram-no a um local onde homens condenados à pena de morte eram decapitados. Ali, mostraram ao rei o local de execução. Explicaram-lhe que esse era o local onde tantos grandes homens, inclusive até mesmo um rei, Carlos I, fora decapitado. Quando mostraram esse local ao rei da Pérsia, ele perguntou: tragam alguém e decapitem-no. Quero desfrutar de ver como era feito. Todos ficaram espantados. O que ele está dizendo? Para o prazer dele, precisamos assassinar um homem? Não, disseram. Não podemos permitir que um homem seja assim decapitado. O rei disse: vocês não compreendem a posição de um rei? Sou o rei da Pérsia, e vocês não sacrificam uma vida humana para minha satisfação? Isso é uma desonra. De qualquer forma, se não lhes é possível fazê-lo, fornecerei um de meus próprios homens. Peguem um de meus atendentes e mostrem-me como se executam pessoas aqui em seu país. Com humildade, submeteram-se a ele. Sua Alteza, as leis de nosso país não podem permitir isso. Isso pode ser feito em seu país, mas aqui, seus homens também não podem ser assassinados simplesmente por o prazer de um homem. O rei respondeu: então vocês não sabem o que é um rei. Este é o significado da escravatura. Um escravo não tem posição alguma. Pela doce vontade de seu dono, poderá ser sacrificado. Então, o termo, na verdade, como diz lá Siddhar Maharaj aqui, o termo servo, né? Por exemplo, o homem é chamado de Das, tem o nome espiritual e Das. E a mulher é Dasi, tem o I na frente. É serva ou servo, mas o servo, a tradução não é servo, a tradução correta é escravo. Como diz Siddhar Maharaj, nós somos escravos de Deus, é uma qualidade da alma. Somos escravos de Deus. E aí Siddhar Maharaj conta esse episódio aí do rei da Pérsia. Então o escravo, ele dá vida por Deus. Isso é Sharanagati, é entrega total. Quando nós, seres humanos, algum dia, talvez entraremos em Sharanagati, provavelmente não nessa vida, mas é possível. Mas algum dia chegaremos aí. É dar tudo, dar nossa vida a Deus. Isso é escravidão. E nós temos que ter o sentimento de ser escravos de Deus. Só que escravidão é uma palavra, foi traduzido para nós não como escravo, porque é uma palavra muito forte. Não forte
de não ser correta. É forte porque foi usada de forma errada. Os escravos, né, os negros, eles eram escravos até muito pouco tempo atrás no Brasil, na América, enfim. Tinha comércio, eles eram vendidos, era um negócio absurdo isso, né? Então, e aí eles apanhavam, eles sofriam, mas a escravidão a Deus não é sofrimento. A escravidão a Deus é o que vai nos dar a felicidade plena. Por isso que a tradução não é escravidão. Se você pegar e falar para uma pessoa nova, qual é o seu nome? Meu nome é Damodara, Das. O que quer dizer? Damodara é Deus na forma quando ele era pequeno. E Das? Das é escravo. A pessoa vai até ficar assim. Poxa, você segue uma filosofia que fala que você é um escravo. A pessoa não vai compreender. Então, a tradução foi servo. Até o servo, tem pessoas que se sentem meio assim. Falam, nossa, servo. Porque o servo dá a ideia de quê? A pessoa menos qualificada. O servente, né? Quando eu estudava na escola, a pessoa que limpava o colégio era o servente. Era, de repente, acho que o salário mais baixo da escola. Então, esse negócio de servo já é uma palavra que as pessoas confundem. Elas pensam de outra forma. Imagina escravo. Mas a escravidão a Deus vai nos dar a felicidade, o gosto superior. E quando atingirmos a escravidão plena lá no mundo transcendental, que é servir somente Deus, não se preocupar conosco, porque o escravo ele não está se preocupando com ele se preocupa somente com o amo dele, com o chefe, com o rei, como foi falado. E isso dará a felicidade plena, o gosto superior. Então tem palavras que não podemos trazer para o mundo material, que conhecemos já. Temos um preconceito sobre a palavra, como amor diamante. É dito nas escrituras, amor diamante, mas amante é uma palavra no mundo material, algo meio... a pessoa já pensa em sujeira, em coisa errada, em pecado, né? Mas não. Por isso que não podemos ler as escrituras que não são aconselhadas para nós. Por quê? Porque vamos interpretar de uma forma errada. E aí perderemos a pouca fé que nós temos. Nós já temos pouquíssima fé. Nossa fé é muito frágil. Nós somos leves. Qualquer vento, qualquer onda nos leva embora da devoção a Deus. Por isso que é dito que o guru, dos sinônimos de guru é pesado, porque nada abala ele. Nada abala a fé do guru, porque o guru tem a fé plena, shirada. Então não devemos ler tudo, porque nossa fé é fraca. E vamos trazer o que acontece no mundo transcendental para nosso conceito anterior material. E isso é muito perigoso para nós. Então as palavras, tem que compreender a palavra. Se a pessoa ler esse livro sozinha, de Srila Siddhar Maharaj, ela vai falar assim, mas como assim? Escravo? Eu tenho que ser escravo de Deus? Eu não quero um Deus que quer que eu seja escravo dele. É isso que a pessoa vai pensar. Mas ela não tem o conhecimento por trás, que a escravidão vai levar ela à fé plena e vai levar ela à felicidade plena, servir Deus. Então, por isso que é sempre bom ter alguém e ler junto com alguém os livros. E esse livro é um livro básico. Imagina só quem vai ler os livros tipo Śrīmad Bhagavatam, o próprio Bhagavad Gita sozinho, se não conhece nada. Por isso que Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, pediu para Gurudeva, veja só, um devoto puro, Srila Siddhar Maharaj pediu para Srila Govinda Maharaj aprender e ler o Bhagavad Gita com Swami Prabhupada. E é um devoto puro. Os três, na verdade, são devotos puros, mas Srila Govinda Maharaj é um devoto puro. Ele já veio no mundo material como devoto puro, não é que ele se tornou um devoto puro. E o guru dele falou,
tem a aula do Bhagavad Gita, leia o Bhagavad Gita com a instrução de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E muitas pessoas querem ler os livros sozinhas, por conta própria. E aí vai tirar a fé. Isso os gurus estão falando. Srila Govinda Maharaj fala isso claramente. Srila Acharya Maharaj falou isso outro dia. Eu já comentei várias vezes, mas vale a pena comentar sempre isso. Que ele só foi ler o Sri Chaitanya Charitamrita quando o guru dele, Srila Govinda Maharaj, falou, pode ler. Depois de 6 anos que ele era renunciado, que ele usava aquela roupa açafrão, como brahmachari. Depois de 6 anos que o guru falou, agora pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. No plano material inferior, tais coisas podem ser bastante abomináveis e impensáveis, mas temos de compreender que no reino superior da divindade, em princípio, tal grau de sacrifício é demonstrado pelos servos do Senhor. A profundidade do amor deles é tal que, ao menor capricho de Krishna e para sua satisfação, estão preparados para se sacrificar integralmente, para morrer, para viver. Mas devemos lembrar que, seja qual for o prazer dele, ele é o bem absoluto. Portanto, através de um tal sacrifício, não morremos de fato, mas vivemos por obter ingresso num plano superior de dedicação. No Srimad Bhagavatam está escrito: os 9 processos de devoção são ouvir sobre Krishna, falar sobre ele e lembrar dele, servir seus pés de lótus, adorar sua forma da deidade, orar, tornar-se seu servo, cultivar sua amizade e render-se a ele totalmente. Quem cultiva esses 9 processos de devoção, oferecendo-se totalmente a Krishna, pode facilmente alcançar a meta última da vida. Quais são as formas de sadhana? Quais são os meios de se obter Krishna Bhakti? Como poderemos reavivar nosso amor inato por Krishna? Somos orientados a ouvir sobre ele, falar sobre ele, meditar nele, louvá-lo e assim por diante. Então aqui Srila Sridhar Maharaj está falando sobre os 9 principais processos de Bhakti Yoga, a devoção a Deus. E como ele diz no início, é abominável você pensar, se você trazer para o mundo material a palavra escravo. Mas não é assim. Por isso que o mundo transcendental, o que é noite, no Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, o que é noite no mundo transcendental é dia no mundo material e vice-versa. Quer dizer, é inverso. As grandes almas, como Sanatana Goswami, Advaita Acharya, nós já lemos isso aí esses dias atrás, alguns dias atrás. As grandes almas, elas ficavam tristes que Mahaprabhu não repreendia elas, que ele não corrigia elas. Eles ficavam tristes. E aí Sanatana Goswami falou, quando você vai me dar uma bronca, quando você vai me corrigir, você só corrige Jagadananda Pandit. Você só tem amor por ele. E aqui no mundo material, se você corrige alguém, se você fala que a pessoa está errada, por mais suave que seja, por mais eufemismo que você use, palavras doces, mas fale, olha, isso aqui não está correto, a pessoa se ofenderá, porque o ego é muito alto. Então, a pessoa ficará brava. E os devotos puros, é ao contrário. Então, por isso que o que é noite no mundo transcendental é dia aqui e vice-versa. Os conceitos são diferentes. Então, a palavra escravo seria ótimo, seria excelente que nós tivéssemos essa compreensão. Eu sou escravo de Deus. Eu sou escravo de Krishna. Se ele quiser é meu corpo,
se ele quiser cortar minha cabeça, como foi dado o exemplo aí do rei persa, o rei da Pérsia, se você quiser cortar a minha cabeça, pode cortar. Esse é um sentimento que o cachorro tem pelo dono. O dono chuta o cachorro, alguns fazem isso, né? Vão cumprir um karma, claro, sobre isso. Mas alguns chutam o cachorro, batem no cachorro e daqui a pouquinho o cachorro vai lá e lambe ele, faz carinho, tudo. Porque o cachorro é fiel. Então temos que nos espelhar em alguns animais, como eu falei outro dia. Acordar cedo como o galo, ter esse espírito de fidelidade com o guru, que o cachorro tem com o dono. Mas o conceito que temos do mundo material, ele é errôneo. Então seria uma graça, será uma graça o dia que nós realmente formos escravos de Deus. E isso acontecerá quando atingirmos o Sharanagati. Colocaremos tudo na mão de Deus. Não pensaremos daqui um minuto. Ele nos abastecerá de tudo. Essa é a entrega total. Mas é muito difícil chegar a esse estágio. Mas como diz lá Siddhartha Maharaj aqui, com os 9 processos de Bhakti Yoga, chegaremos nesse ponto. Chegaremos na meta última da vida. E qual a meta última da vida? A meta última da vida não é atingir o mundo transcendental. A meta última da vida é amar a Deus puramente. Esse é o Prayojana. É chamado de Prayojana. A meta última da vida. Ir para o mundo transcendental é uma consequência desse amor puro, mas não é o objetivo. Se tivermos amando Deus puramente, não importa se estamos na Terra, nos planos celestiais ou nos planos infernais. Ou, claro, no mundo transcendental. Não importa o local que estamos. O Guru está com a consciência no mundo transcendental, um Guru fidedigno. Mas ele está aqui na Terra, nos orientando. E ele está feliz, por quê? Porque ele não está mais sujeito às ações materiais. Ele está em outro plano. Srila Govinda Maharaj estava nesse plano, Srila Siddhartha Maharaj, enfim, os gurus do altar estão nesse plano. A consciência dele não é a consciência daqui do mundo material. Ele tem a consciência de Deus, plena. Consciência de Krishna, plena. E temos esse guru para nos orientar. Temos essa pessoa, essa alma para nos orientar. Só depende de nós fazermos os 9 processos devocionais principais. Vamos continuar a leitura mais um pouco. Porém, em comentário sobre este verso, Sridhar Swami explicou que não devemos ansiar pelo benefício que advirá de Shravana, Kirtana, ouvir ou falar, ou ainda pensar sobre Krishna. Em vez disso, devemos orar, que qualquer serviço que eu faça possa chegar a meu Senhor. Não sou a parte desfrutadora, Ele é o único proprietário. Todas essas funções, Shravana, Kirtana, serão consideradas como sendo devoção apenas sob uma condição. Caso contrário, poderão vir a ser karma, jnana, yoga ou qualquer outra coisa. Poderão até ser vikarma, ações equivocadas e poluídas. Tem de haver uma condição para assegurar que todas essas várias formas de atividades devocionais sejam de fato bhakti. Somos propriedade dele e não somos os proprietários de qualquer bem ou propriedade. Devemos pensar que meu Senhor é o possuidor e eu sou sua posse. Tudo é propriedade dele. Krishna diz: sou o único desfrutador de toda a ação. A dura realidade é que devoção não é algo barato. O serviço devocional puro, Shuddha Bhakti, está acima de Mukti, a liberação.
acima do plano negativo da liberação, do lado positivo. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da vício devocional. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando, se fizermos os 9 processos principais de Bhakti Yoga, querendo algo para nós, o desfrutador supremo é Krishna. Ele é o dono, ele é o proprietário de tudo. Se fizermos o serviço devocional, as 9 práticas principais, ou as 64 também, mas pensando em nós mesmos, isso daí pode ser o quê? Não vai ser Bhakti Yoga, vai ser misturado. Então vai ser karma, ou karma puro, karma yoga, ou Jnana Yoga, Karma Yoga, as ações, sem querer algo em troca. Mas Karma Yoga, ou será Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, ou será Yoga, mística. E mesmo como diz Srila Siddhartha Maharaj, mesmo a Yoga pode ser karma ruim, vikarma. Então a mesma ação dos 9 processos devocionais principais, ela pode se tornar até em karma ruim, se você fizer para você. E aí entra várias variações, né? Karma, Misra, que é mistura com Bhakti. Jnana, Misra, Bhakti. Mistura, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Mas veja só, se fizermos pensando em nós, não fazer por Deus, mas fazer por nós, para nós, pode se tornar karma bom, karma ruim, ou Jnana, conhecimento, ou Yoga mística, e não Bhakti Yoga. Para ter Shuddha Bhakti, que é Yoga pura, a Bhakti Yoga pura, devoção pura, somente fazer para Krishna, pensando somente nele. E como pode ser um exemplo prático disso? Você falar, eu ofereço as coisas no altar da minha casa ou do templo, mas você oferece o que Krishna gosta ou o que você gosta? Então a ação pode ser a mesma. O processo de archana, oferenda, puja, é um dos 9 processos principais da Bhakti Yoga. Mas se você estiver oferecendo pensando em você, eu vou no supermercado hoje, eu vou comprar isso porque eu adoro, eu estou com vontade de comer isso hoje. Aí eu vou no supermercado, eu compro, mas eu estou oferecendo a Deus. Sim, mas é como diz lá Siddhartha Maharaj, isso pode ser até karma ruim. Não estou falando desse exemplo, mas pode ser até karma ruim. Não vai ser Shuddha Bhakti, devoção pura. Você está pensando em você. Então veja só, como a ação pode ser a mesma, mas o resultado é outro. Isso é Srila Siddhartha Maharaj que está falando. Então, se o Guru fala, e ainda mais um Guru do calibre de Srila Siddhartha Maharaj, temos que prestar atenção e fazer o que Krishna quer, não o que nós queremos. Ele é o desfrutador supremo. Enquanto nós quisermos desfrutar, fazer as ações para nós desfrutarmos, ou os nossos membros, como é dito, e quem são os nossos membros, as nossas expansões, a família, os amigos. Enquanto fizermos isso para nós, ou para a nossa família, para os amigos, mesmo sendo um processo de Bhakti Yoga, não é Bhakti Yoga pura. Pode trazer karma, pode trazer conhecimento e pode trazer yoga mística. Então, temos que prestar atenção nessas coisas. Shuddha Bhakti está acima de Mukti, a liberação. Acima do plano negativo da liberação, do lado positivo. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da terra da dedicação. Devemos tentar obter um visto de entrada para lá. Lá, a doce vontade dele é a única lei. É muito fácil pronunciar a palavra absoluto.
Mas se for para penetrarmos o significado da palavra, então deverá ser reconhecido que a doce vontade dele é o todo de tudo. Para conseguir um visto para o mundo da realidade, devemos reconhecer isso. E isto é especialmente verdade em Goloka, onde se exige rendição completa. Em Vaikunta, há alguma consideração quanto à justiça para aqueles que estão ingressando lá. É permitido algum tipo de clemência. Porém, Goloka é muito rígida. Naquela região, exige-se rendição completa. Caso contrário, a atmosfera lá é muito livre. Depois que a pessoa foi testada e os superiores ficaram satisfeitos de ver que a alma que ali chegou está totalmente sacrificada, então ganha-se a confiança deles. E quando é visto que estamos plenamente rendidos, há total liberdade. Pode-se fazer qualquer coisa. Então aqui Srila Siddhartha Maharaj está falando sobre Goloka Vrindavana, que é o lugar mais elevado do mundo transcendental, e o plano de Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana. Que Vaikunta é muito mais livre, mas para chegar lá vamos ser muito testados. Mas não temos que ficar desanimados, porque nós estamos no estágio inicial, nós somos iniciantes na prática devocional. Claro que nós fazemos os 9 processos ainda pensando em nós, um pouco ou muito, mas fazemos, mas é o processo. Não podemos desanimar. Eu não consigo fazer somente o que Deus gosta, então eu vou parar. Já que eu não consigo fazer plenamente, eu vou parar. Não, essa é uma visão errada. Temos que ir devagar. A criança, quando ela aprende a andar, ela quer andar, ela cai, logo ela levanta de novo. Ela pode até chorar, mas ela levanta e vai andar. Algum dia ela vai conseguir. E temos que ter esse intuito, que nem a criança. Nós já fomos criança. Todos aí, não lembramos, mas quantas vezes nós caímos ao tentar andar? E quando começamos a correr também. Tem pessoas que ainda caem até hoje correndo. Então, não podemos desanimar. Ainda estamos no padrão, no estágio de a hora de oferecer as coisas no altar, comprarmos o que nós gostamos. Não importa, mas vamos fazer. Algum dia esse mau hábito sairá de nós, com a prática devocional. Aí realmente faremos tudo para Krishna. Eu falei apenas um exemplo do altar de oferecer algo, mas existem vários outros tipos de pensarmos em nós. Quando fazemos o Kirtan, cantamos para nós ou cantamos para Deus? Quando cantamos a Japamala, as pessoas querem ter satisfação em cantar a Japamala. Não, a Japamala não é para nós. Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, não é para nós. Nós estamos cantando para Deus. Chamando Deus, são os 3 nomes dele. Hare Krishna e Rama. Hare é a potência de Deus, é Shrimati Radharani. Krishna é Krishna, a suprema personalidade de Deus. E Rama é uma expansão de Krishna, aquele que serve Shrimati Radharani, Radharamana. Rama vem de Ramana, aquele que serve Shrimati Radharani. Mas ainda nós queremos ter alguma satisfação em cantar o Mahamantra. Poxa vida, eu não sinto nada, eu canto e não sinto nada. Mas não é para sentir. É serviço a Deus. Algum dia, quando a alma estiver limpa e realmente não estivermos cometendo ofensas ao cantar o Santo Nome, aí virá um pouco de sabor. Por quê? Porque aí realmente será o serviço a Deus. O serviço a Deus dá sabor. O que não é serviço a Deus não dá sabor superior. Então tem vários exemplos que fazemos os 9 processos, mas pensando em nós. Quando vamos num kirtan, na canção, num templo, num arati, e na hora do kirtan, do arati, que tem uma mirdanga, tem um kartal, nós estamos querendo alguém que toque bem a mirdanga, alguém que toque bem o kartal, alguém que cante bem. Por quê?
para agradar nossos sentidos. Mas não é isso que Deus quer. Tem vários exemplos disso. Srila Siddhartha Maharaj, um exemplo que todos conhecem. Srila Siddhartha Maharaj, no leito de morte de seu guru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o guru pediu para ele cantar Sirupa Manjari Pada, a canção, o hino Gaudiya Vaishnava, uma composição de Rupa Goswami. Ele não queria ouvir a melodia, a melhor voz, porque Srila Siddhartha Maharaj não era o melhor cantor, olhando em termos mundanos, de melhor melodia, melhor voz. Mas o guru queria ouvir ele cantar, queria o coração dele, não a voz dele. Então, quando estamos no Arati, eu mesmo quando faço puja no Arati, estou lá oferecendo, se tem um kirtan animado, se tem uma pessoa cantando bem, se tem os instrumentos cantando bem, eu também fico mais animado fazendo. Quer dizer, eu estou desfrutando do Arati, que é para Deus, não é para mim. Então veja só como a gente ainda desfruta, mas não é problema, porque estamos no início. Estamos bem no início, mas algum dia vamos nos livrar disso. O processo de Bhakti Yoga, ele vai limpando a nossa alma. E limpando a alma nós vamos perceber, e na verdade não vamos nem ficar atentos a isso. Isso sumirá de nós, gradativamente. Até o dia que estaremos lá, tanto faz, seremos equânime. Tanto faz se ficar uma pessoa só aqui cantando, pode cantar mal, pode não saber tocar o instrumento ou bater palma, mas não importa, estamos servindo Deus. Então isso é equanimidade. Eu farei o Arati da mesma forma se tiver uma pessoa cantando mal ou se tiver o melhor cantor aqui, o melhor tocador de mirdanga. Mas ainda não acontece isso. Pelo menos comigo, com vocês pode ser que aconteça, mas comigo não acontece. Por quê? Porque eu ainda estou querendo desfrutar. Fazendo o Arati, fazendo a cerimônia, eu ainda quero desfrutar da canção que vocês cantam. Então temos que continuar o processo, não desanimar, nunca desanime. Como diz Srila Chara Maharaj, tente, tente e tente. Temos que tentar sempre. Algum dia vamos atingir o estágio. Gradativamente vamos melhorando. E Srila Chara Maharaj fala: a prática leva à perfeição. E a devoção também. Eu acrescentei mais uma palavra aí. A prática leva à perfeição e à devoção. Sem prática não chegaremos a lugar nenhum. No mundo material já é assim, imagina no mundo transcendental, que tem que ter muito sacrifício. Temos que ser escravos, como foi falado no início da aula. Quem não pegou o início da aula, escravos de Deus. Temos que ser escravo de Deus, mas o escravo de Deus, ele não sofre como o escravo do mundo material. O escravo de Deus, ele pode trabalhar 12, 14, 18 horas por dia, mas ele não sofre. Quanto mais ele trabalha para Deus, mais ele serve Deus, mais ele vai ter o gosto superior. Essa é a grande vantagem, a diferença do mundo material e do serviço devocional. Se você trabalha de uma forma escrava para um chefe no mundo material, você trabalha muito, quanto mais você trabalha, mais raiva você fica, menos você ganha. Mas o mundo transcendental, o serviço a Deus não é assim. Quanto mais fazemos, mais vamos ter o gosto. E mais Krishna vai dar serviço. Quanto mais fizermos, mais ele vai dar. Ele não se contenta com pouco. Krishna não se contenta somente com pouco. Ele quer total, ele nos quer total. Ele não vai se contentar somente com o dedo, com o braço ou com a mão. Ele quer o corpo inteiro, e não só o corpo. Ele quer que tudo seja para ele, o nosso corpo, nossa mente e as palavras. Isso é o que o sannyasi faz o voto quando ele recebe a Tridanda Sannyasi. Usar o corpo, as palavras e a mente para Krishna. Não para o mundo material e para si próprio.
Vamos ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta ainda ou estiver digitando, porque tem um espaço de delay aí para vocês ouvirem, vamos cantar o Nama Sankirtan, Hari Harai, e não há problema, se estiver com dúvida, faça a pergunta, quando acabar a canção, eu respondo. Não podemos ficar com dúvida. Srilacharya Maharaj falou isso, lemos isso hoje. Comentei na aula que ele deu. Não podemos ficar com dúvidas relevantes. Se for algo importante para a devoção, não há problema. Ficamos até meia-noite aqui. Não há problema. Temos que tirar as dúvidas que vão nos ajudar na devoção.